bem? O mundo sempre propôs dificuldades para a vida, né? A vida nunca foi algo simples, algo fácil de se fazer. Sempre temos as dificuldades que se propõem para nós. E essas dificuldades, elas tendem a nos trazer a necessidade de tomar decisões. Constantemente temos que tomar decisões na vida de como seria a postura correta para agir, como devemos nos portar mediante a essa ou aquela situação, né? A questão maior é que essas decisões, essas atitudes, a postura que nós temos que ter, muitas vezes são congeladas por causa de uma coisa que se chama medo. O medo, o temor, ele pode causar a paralisia ou congelamento do indivíduo ao ponto dele não conseguir tomar uma atitude, tomar uma decisão ou agir da forma que é necessário agir para determinadas circunstâncias da vida. 3 causas principais nós conhecemos que existe, que pode causar o medo. Uma delas seria a ignorância. A ignorância é o desconhecido, aquilo que nós não sabemos. Não sabemos o que vai acontecer, não sabemos como vai acontecer, não sabemos as calamidades que a natureza pode propor a nós, não sabemos o que vai ser do amanhã. Não sabemos a data de nossa morte. A ignorância é algo que traz um receio, um medo. Da mesma forma, a impotência. A impotência é o sentimento de não poder fazer algo mediante a uma situação. A impotência de você visualizar um problema e você ter aquela situação, uma postura de insignificância, realmente de impotência mediante a tal situação. A impotência às vezes ela se dá frente ao problema ou às vezes até em forma de ansiedade, de preocupação, né? Você se preocupando com um problema que ainda não é o momento de se ocupar. Mas a impotência ela pode trazer esse medo também, assim como a humilhação. Como humilhação, vamos entender que é aquela exposição da sua ignorância e da sua impotência, da situação do homem em si para outras pessoas. É o momento em que você fica exposto, é o momento em que as pessoas reconhecem que você é impotente mediante uma situação ou reconhecem que você não tem conhecimento de determinada coisa. Então a humilhação, a exposição das suas fragilidades, ela também causa o medo e causa paralisia. Então o medo, ele é um problema, porque nós estamos numa situação hoje, por exemplo, que temos que tomar atitudes, tomar uma decisão se vamos obedecer X ou obedecer Y, se vamos agir de determinada forma ou de outra forma, como nós vamos agir. O medo de não saber agir da forma correta, ou de não saber exatamente o que vai acontecer, ou de se expor, todas essas características que podem trazer o medo podem fazer com que o homem fique estagnado, fique parado. A grande questão que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje é que o cristão ele não tem tempo para ficar parado, estagnado por causa do medo. Nós temos um período muito curto nessa nossa existência em que nós temos que tomar alguma atitude, em que nós temos que agir, que nós temos que nos portar de uma forma diferenciada a ponto de dar testemunho para as pessoas. Então, podemos olhar para Abraão, e é o que nós vamos fazer hoje, e usá-lo como um exemplo de como nós devemos agir. Eu queria convidar o irmão a abrir a Bíblia em Gênesis 22. Propositalmente eu não coloquei nos slides os textos bíblicos para que o irmão possa ler junto com a gente, tá? Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas vou utilizar vários versículos do capítulo. Então, se o irmão puder pôr uma pausa no vídeo e ler o capítulo inteiro, senão a gente vai caminhando junto na leitura dos textos, dos versículos que forem aparecendo no decorrer da mensagem, tá? Se o irmão leu o capítulo 22, viu que apareceu 3 vezes um determinado termo que é eis-me aqui. Abraão falando eis-me aqui. Né? Se a linguagem de hoje, se a sua Bíblia é a linguagem de hoje ou a NVI, talvez em algum momento, quando ele responde para Isaac, por exemplo, ele responde fala meu filho, como na linguagem de hoje, ou estou pronto a escutar, ou alguma coisa do gênero. Mas no hebraico, no original, o termo inani é um termo que aparece nas 3 vezes. Então, as 3 respostas de Abraão é eis-me aqui. É exatamente o mesmo termo, eis-me aqui. Esse termo é repetido também por Moisés, quando Deus o chama, e é repetido também por Samuel,
quando Deus fala com ele. É um termo utilizado no Antigo Testamento bastante como prontidão, mostrando que a pessoa está presente, pronta a servir, a atender naquele momento. Baseado nessas três aparições do termo Hineni, que é eis-me aqui, nós vamos observar na vida de Abraão exemplos da atitude dele, da postura dele, em vários momentos diferentes. Então vamos olhar atitudes de Abraão em 3 momentos distintos na vida dele, em 3 situações distintas nesse episódio da vida dele em si. O primeiro dele é ao ouvir a voz de Deus. Ele se mostra preparado, se mostra disposto, se mostra ali o eis-me aqui dele, exatamente no momento em que Deus fala com ele. Olha aí na sua Bíblia, no capítulo 22, os versículos de 1 a 3. Diz assim, ó: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar onde Deus dissera. Então nós vemos aí num primeiro momento que ele estava pronto, ele estava com uma atitude presente ali para ouvir a voz de Deus. Essa prontidão, ela reflete a disponibilidade para a obra, para o serviço. Nós temos nos dias de hoje cristãos que não estão disponíveis para a obra, que quando Deus chama e mostra algo a ser feito, a pessoa fala, mas eu estou ocupado, mas agora não dá, vou tentar, não sei, mas eu não tenho chamado. Quando Abraão ouve a voz de Deus, a primeira resposta dele é o eis-me aqui, aqui estou. E a segunda atitude dele, que mostra essa presença, é a obediência. Ele não questionou Deus se deveria mesmo fazer daquela forma, se agir daquela forma era o correto, ele simplesmente obedeceu. Eis-me aqui não somente para escutar, mas para agir e para obedecer. Fica bem claro nesse momento aqui que o ser humano ele poderia muito bem, Abraão, no caso, expor o seu medo causado pela ignorância, do desconhecido do que iria acontecer. Abraão não sabia o que ia acontecer, ele tinha fé no que poderia acontecer, como diz lá em Hebreus, mas ele não sabia o que ia acontecer, mas estava pronto a obedecer, mesmo sem conhecer os acontecimentos que iriam surgir daquilo ali. Então, o que poderia causar um medo de estagnação a ele daquele momento, mas e aí, como que vai ser? É o meu único filho, Deus me deu uma promessa, ele me prometeu que me daria um filho e agora ele quer levar esse meu filho, como que pode isso? Mas nada disso o impediu de estar pronto e preparado para ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. O segundo momento é quando ele se mostra pronto e preparado para atender o seu próprio filho. Ao atender o chamado de Isaque, ele se mostra também presente ali naquele momento. Abre sua Bíblia aí no versículo 6 agora, do 6 ao 8, diz assim: Tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E então falou Isaque a Abraão, a seu pai, e disse, meu pai. E Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Olha só que interessante, ele estava ocupado naquele momento. Ele tinha uma tarefa a fazer para Deus. E mais do que isso, era uma tarefa de sacrificar o próprio filho. Naquele momento, Isaque falando com ele poderia simplesmente ignorá-lo. Falar, fica quieto aí, olha, eu estou com muita coisa na minha cabeça, não dá para te dar atenção agora. Mas Abraão estava presente para a sua responsabilidade de cuidar do seu filho, da sua família. Então, ele estar ali naquela atitude para atender a necessidade, a dúvida do filho, reflete o caráter de Abraão também, de sua responsabilidade, de sua postura, de sua presença. Mais do que isso, o versículo seguinte que a gente leu, o 8, diz que eles caminharam junto. Ele poderia simplesmente
estou ocupado, estou trabalhando, estou com a mente ocupada, tenho muito a fazer, tal, e ignorar o filho. Mas não, ele atendeu com sua responsabilidade. Tem cristão por aí que não consegue dar conta do trabalho da casa, do lar e o trabalho do reino. E aqui começa a mostrar Abraão de que ambas as coisas caminham junto. Está tudo junto. O cristão, ele não é dupla face, ele é um caráter só. E ele cumpre com as suas atividades. E ali poderia ter o medo da humilhação. O medo da humilhação surgindo por causa de Abraão refletindo ao seu próprio filho de que ele estava ali impotente naquele momento para poder fazer alguma coisa e que ele tinha uma ignorância sobre o que realmente era para ser feito e como seria. O medo de ser exposto, exposto naquele momento, poderia ter sido a causa ali de Abraão recuar também, de fazer alguma coisa diferente do que ele fez. Esteve presente e tinha uma atitude pronta para responder ali ao que era sua responsabilidade fazer. Ele não se estagnou, não parou pelo medo, não receou. O terceiro momento que podemos usar de exemplo nessa história, nesse fato na vida de Abraão, ele se passa ali nos capítulos 10 ao 13, que é ouvir Deus em meio à provação. Abraão, ele escuta Deus mesmo no meio da maior dificuldade, da maior prova que ele já teve em sua vida. Olha só o que diz os versículos 10 a 13, diz assim, ó: E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a sua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes ao Senhor e não me negaste o seu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que o carneiro detrás dele, havia um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então nós vemos que ele estava agora num dos momentos mais difíceis da sua vida, porém mesmo neste momento ele estava sensível à voz de Deus. A prontidão, a preparação, a atitude de Abraão era de estar sensível à voz de Deus naquele momento. Quando Deus fala, ele responde: Eis-me aqui. Quantos momentos nós temos de dificuldade, um momento que nós não enxergamos nada, que estamos no meio de um nevoeiro, no meio de uma tempestade, no meio da tribulação, e naquele momento nós nos conformamos em saber que aquele momento é o momento mais difícil de conseguirmos ouvir a Deus. E simplesmente nos negamos a ouvir a Deus. O momento da tribulação, meu irmão, não é o momento de você se afastar de Deus, é o momento de você se aproximar dele. Não é o momento de você deixar de participar dos cultos, não é o momento de você deixar de ler a Bíblia, não é a hora de você deixar de orar, não é a hora de nada disso. Este é o momento de mais apego que você deve ter com Deus, para ter exatamente a prontidão e a presença que Abraão teve para responder ao problema. Nós temos Abraão, por que estou usando Abraão em tudo isso daqui? Talvez eu deveria ter explicado isso até no começo. Abraão, nós temos ele como o pai da fé. Ele é nominado na Bíblia como o pai da fé. Sendo o pai da fé, é o pai da atitude, é um exemplo maior de atitude de fé frente à existência nesse mundo. Como vivemos nesse mundo? O justo viverá pela fé. Nós devemos viver com atitude de fé. Então, o exemplo maior que nós temos é o de Abraão. E como é viver de fé em fé no momento em que, por exemplo, nesse terceiro ponto, a impotência de não saber como agir ou como fazer ou não ter como fugir de uma situação tão desagradável como ele estava passando, de ter que sacrificar seu próprio filho, e o medo que surge nesse momento, lidar com essa situação. Perceba que eu não estou dizendo aqui que Abraão era um homem isento de medo. Eu acredito que o temor tenha aparecido no primeiro momento pela ignorância, no segundo momento pela humilhação e nesse terceiro momento pela impotência. Porque essas causas do medo estão presentes nos acontecimentos, e eu acredito que Abraão, realmente ele foi abordado por esse medo, por esse temor. Mas quando nós lemos em Josué 1,9, ser forte e corajoso, a mesma palavra que é dita para o povo de Israel em Deuteronômio, que é dita para Moisés, que é dita para Salomão no momento que ele está assumindo o reinado de Israel, ser forte e corajoso. O corajoso não é aquele que é isento de medo, é aquele que enfrenta os seus temores, os seus medos, com uma atitude de fé.
Covardia é recuar no momento do medo. Coragem é avançar no medo, não é isenção de medo. Isenção de medo é loucura. Ter medo é você ser um homem normal. Deus nos fez com sentimentos. Então, temer num momento como esse, meu querido, seja no momento em que você precisa ouvir a voz de Deus e Deus manda você tomar uma atitude, uma postura e você tem aquele frio na barriga, eu preciso comunicar o evangelho ao meu parente, ao meu vizinho, poxa, mas como eu falo? Ou aquele momento que você tem que arcar com suas responsabilidades, atender mesmo que você precise se mostrar vulnerável naquele momento, ou ao ouvir a Deus no momento de uma provação. O exemplo maior de Abraão é que, mesmo nesses momentos, a atitude tem que ser de resposta a Deus de eis-me aqui presente. Concluindo tudo isso, eu vou contrariar a minha própria tese, porque no começo eu disse que seriam 3 momentos diferentes, talvez 3 esferas diferentes na nossa vida. Porém, o que Abraão prova pra gente é que não existe esferas diferentes ou momentos diferentes. Existem, sim, momentos ali diferentes, mas de uma mesma realidade, uma mesma vida. Nós não temos vidas repartidas. Perceba que na mesma história, na mesma experiência de Abraão, ele teve esses três fatos que nós citamos aqui. Ou seja, o servo de Cristo, o servo de Deus, ele deve estar constantemente fardado. Ele, como diria, parafraseando Paulo, com a farda do exército de Cristo. Nós não podemos, em momento algum, pendurar a nossa farda e falar assim, agora eu tô aqui tranquilo, eu tô de férias, eu tô no meu momento de descanso. Nós estamos constantemente em obra. Nós estamos constantemente na obra do reino. A nossa vida é uma vida cristã. Não há separação. Não há assim, agora é o meu momento de família, agora é o meu momento como cristão. Agora é o momento que eu vou para a igreja, agora é o momento que eu vou... Nós somos cristãos completos, em todos os momentos que vivemos. E a nossa atitude em todos esses momentos é de estarmos preparados, prontos para atender a Deus. É o eis-me aqui de Abraão. Agora, como viver dessa forma? Aí entra a importância da oração que Jesus nos ensinou. Que Abraão tenha uma vida na presença de Deus, constantemente conversando com Deus como face a face. Esse exemplo maior é o que nós devemos seguir. A vida de oração é a constância de você orar, de você colocar tudo na presença de Deus. Meu irmão, você coloca toda a sua vida na presença de Deus, mas não é assim. Senhor, eu entrego minha vida nas suas mãos. Não é essa oração, é dizer tudo o que está se passando. Você tem preocupações com o pão de cada dia, você ora para ele todos os dias, Senhor, cuida do pão de cada dia. Você tem preocupações com seu filho ou com a atividade do lar, você ora e coloca isso na presença de Deus. Você tem responsabilidades financeiras, você tem responsabilidades éticas, você tem responsabilidades profissionais nessa vida, você coloca isso na presença de Deus em oração diariamente, dizendo, Senhor, cuida dessa área, cuida disso daqui, cuida daquilo. As pessoas têm dificuldade, parece, de orar, de estar na presença de Deus, e quando a gente fala de ficar 1 hora na presença de Deus em oração, fala, não, eu oro 10 minutos e já não tenho mais o que dizer. É porque você não está dizendo tudo o que você precisa dizer, em todas as áreas da sua vida. Abraão estava presente para atender em todos os momentos como um servo de Deus, seja na hora de atender a família, seja na hora de atender o seu ministério, o mandado de Deus, ele estava pronto para responder, eis-me aqui em todos esses momentos. Então, meus irmãos, o medo, ele pode congelar a pessoa, só que a falta de temor a Deus, de acordo com a Bíblia, cria o tolo. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, o grande segredo é sentir medo, ter o temor. Isso é normal, é inerente no ser humano. A grande questão é aonde nós estamos depositando a nossa atitude. Nós estamos usando as nossas forças para travar mediante o medo ou para confiar em Deus e dizer quando Deus ordena, eis-me aqui, e fazer o que Deus tem ordenado. É uma experiência nova essas mensagens
à distância, sem poder olhar nos olhos dos irmãos, ver o que os irmãos estão entendendo ou não estão entendendo, resumidos em poucos minutos, pregando em 20 minutos. Sei que o pastor Marcos também está com dificuldade com isso aí, e aí a gente fica até com dificuldade de explorar mais os temas, os pontos, as questões aqui que se apresentam para nós falarmos. Mas assim, o que eu queria deixar resumido, que seja assimilado, peço ao irmão depois que leia com calma Gênesis 22, medite, peça para o Espírito Santo falar o seu coração, mas Abraão como um exemplo de como viver nesse mundo com tribulações, e ele não foi isento de tribulações, ele não foi isento de problemas, talvez problemas diferentes do que eu e você tem vivido hoje, mas ele não foi isento de dificuldades, mas a sua atitude maior mediante ao problema é que quando o problema se apresentou, ele respondeu, eis-me aqui. E Deus o guiou para resolver, para responder, para agir em todas as faces da sua vida, em todas as esferas, se é que existem esferas separadas, mas na realidade da vida de Abraão, seja quando ele agia como pai, seja quando ele agia como o pai da fé, um exemplo maior para nós. Então, que Deus possa nos dar uma atitude de fé, uma atitude de postura para estarmos sempre prontos para atendê-lo e dizermos, eis-me aqui a qualquer momento. Sempre ouvindo a voz de Deus e obedecendo a sua ordem, sempre atendendo às nossas obrigações, seja ela qual for, e sempre ouvindo a Deus, mesmo que estejamos em meio à tribulação. Que Deus abençoe a todos.